A Coragem de um Covarde. Esse é o nome desse vídeo aqui. E a gente vai estar falando do Shot, um dos personagens secundários mais interessantes no arco das Formigas Quimera, que ajudou na invasão contra aqueles monstros, né? E, família, sem mais delongas, sem enrolação, esse é um vídeo do canal Daniel Moraes, que eu já sou inscrito, que eu já deixei o like, então bora pro play, porque esse personagem é muito interessante, eu quero ver o que ele tá falando aqui. Bora! Na nossa série já falamos de literalmente todos os outros membros da equipe de extermínio, faltando só o Short. E vamos ser sinceros, é o mais E entre nós, a gente já fez vídeo de vários deles, tá bom? Comenta, comenta não, né? Dá uma olhadinha nas nossas playlists. esquecível do grupo. O Morel é indiscutivelmente foda. O Knov tem aquela cena excelente Sim. dos portais. O Knuckle é um poço de carisma e até a Palm tem um arco de desenvolvimento absurdo de bom. Mas Verdade. e o Shot? Por mais incrível que pareça, ele tem um arco de desenvolvimento muito bom e faz um paralelo ainda melhor com o Killua. E por isso eu acho que vale super a pena a gente trocar uma ideia sobre ele, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então vambora. Vambora, quero ver. A apresentação do personagem é completamente oposta à do Knuckle, que é barulhento, agitado e, claro, carismático. O Shot, de cara, já se mostra silencioso, calado, até o visual dele não chama tanta atenção assim, parece meio genérico. Quando a dupla é apresentada, eles têm a missão de testar o Gon e o Killua, sendo os obstáculos. Mano, eu já acho muito louco o visual dele. É a minha opinião, tá? A concepção do poder dele, o visual dele, eu acho muito irado. Na moral, muito irado. Que eles precisam vencer se quiserem participar da equipe de extermínio e salvar o Kai. E por isso, nesse contexto, é muito fácil de entender o Shot como um cara calado e perigoso, com um poder oculto que vai ferrar com os protagonistas. Mas não é Que isso é um não. estereótipo bem Mas não é comum isso em várias não. outras obras, inclusive. A forma que ele age na introdução, sempre meio misterioso, cria uma expectativa muito grande no personagem, já que parece que ele é extremamente forte e estrategista. Mas já na primeira luta a gente percebe que isso é só uma fachada. Sabe aquele ditado, o cão que ladra não morde? Então, ele é perfeito pro Shot. Tudo que ele faz é ficar observando o Gon e o Killua de longe, sempre isso, super cauteloso, esperando o momento perfeito pra fazer algo extremamente foda. Pelo menos essa é a sensação que dá. Ele realmente parece que vai fazer alguma coisa muito impressionante, mas no fim das contas acaba não fazendo nada. O que provavelmente ajuda muito na sua má fama, ou melhor, na sua falta de fama. A gente logo percebe que ao contrário dessa Falta imagem de de fama. Thomas Shelby que ele tenta passar, ele na verdade é alguém completamente dominado pela dúvida e pela insegurança. Aquele silêncio que parecia confiança, na verdade é medo. E Gente, isso daí é tão genial, isso daí é tão maravilhoso, porque, tipo assim, realmente, farmar aura no anime é tipo aquele personagem calado, frio, calculista, como diria o Thomas Shelby, que o Daniel até falou. Mas você transformar esse tipo de concepção e essa nossa expectativa em um cara simplesmente inseguro e medroso é de uma genialidade que só o Togashi consegue fazer, na moral. Isso, por si só, já surpreende qualquer um. falta de ação que parecia estratégia também é medo. E essa, na verdade, é a palavra que define o personagem no início do seu arco, medo. O que por si só Medo. já é algo bastante interessante sobre o personagem. O que o Shot mais tem no início desse arco é o medo extremo de agir. Ele tem medo de errar, de decepcionar o Morel e de todo mundo descobrir que ele é menos que o Knuckle. E aí ele fica naquela, não vou fazer nada porque assim Olha eu também que não erro. bagulho Então, bom, sei, mas velho. ele acaba quase sendo obrigado a lutar com o Killua por conta da pressão do Knuckle. Porque É. se fosse por ele mesmo, essa luta jamais teria acontecido. Tanto que o primeiro instinto dele lá, quando eles descobrem qual vai ser o desafio, é simplesmente se esconder e esperar o tempo passar. O que sim, seria mais Coitado. seguro, mas também mostra um nível absurdo E entre nós, quem nunca? Quem nunca teve medo de uma parada? Que congelou, que evitou. Mano, super-humano. de segurança do personagem, completamente oposto ao Knuckle, que literalmente sai pela cidade anunciando quem ele era e o que ele pretendia fazer. Ver toda essa insegurança do personagem no meio da luta é até que bastante curioso. Mesmo ele sendo claramente muito mais forte e experiente que o Killua nesse momento, ele sempre escolhe o caminho de menor resistência, o menor risco e o mínimo possível de ações, Tadinho, evitando dá os até confrontos dó, velho. diretos o máximo possível. E isso deixa muito claro que o grande problema é a forma com que o Shot vê a si mesmo. Fica bem claro nesse início do seu arco que ele sente um peso absurdo, se vendo Detalhe, o cara, ele é um dos hunters de confiança do Morel, que é um dos braços direito do Netero. Ou seja, ele não é pouca coisa. Ele já passou no exame Hunter e já adquiriu uma habilidade extremamente roubada de Nen. E mesmo assim, mesmo com todos esses feitos e conquistas, ele é inseguro. Gente, é tipo Cristiano Ronaldo sendo inseguro, sabe? Tipo isso. É muito interessante esse personagem.
como alguém fraco, indigno, completamente incapaz de ser o herói da sua própria jornada. E é por isso também que essa aparência dele engana tanto. Ele veste a máscara do guerreiro silencioso justamente para tentar esconder o medo e a insegurança. E a construção do personagem é tão boa, tão bem feita, que até os poderes dele refletem essa forma de ver o mundo. Em Hunter x Hunter é bastante comum os poderes dos personagens serem reflexos diretos das suas personalidades, traumas ou do modo de agir de cada um. E o Shot é um excelente exemplo disso. A primeira habilidade dele é a Mãos Desencarnadas, em que ele conjura e controla 3 mãos como quiser, seja colocando nem nelas e usando como uma arma de ataque direto ou como uma distração, para ele poder fugir ou se esconder enquanto o inimigo está distraído. Tudo com a intenção de que ele consiga atacar à distância, sem se expor demais, sem ter que enfrentar diretamente o inimigo. O que, de novo, reforça a ideia de que ele sempre vai fugir do confronto direto, tentar uma alternativa menos arriscada. Fora que essa habilidade comba muito bem com a sua segunda e principal habilidade que a gente vê na obra, o Hotel Reflesia, que é basicamente uma gaiola para onde ele pode mandar parte do seu oponente que ele conseguir tocar, exatamente como ele fez com o Yuppie durante a invasão. E a gaiola é uma escolha interessante porque ela por si só já é um símbolo de prisão, uma forma de manter algo ou alguém preso, contido, ao mesmo tempo protegido do mundo exterior. Mas é aí que fica interessante. Para essa habilidade funcionar, ele precisa primeiro atacar, ser ativo e não passivo como ele costuma ser. Ou seja, ele precisa confrontar, machucar alguém antes de conseguir usar o seu verdadeiro poder. Isso já representa um paradoxo muito interessante no personagem, já que ele, por conta do medo, evita o confronto a todo custo, mas o seu Nen, a sua habilidade de Nen principal, só funciona se ele for ativo e agressivo, o que, mais uma vez, é um reflexo direto da sua forma de pensar e agir, já que o Shot já demonstrou inúmeras vezes que ele se sente culpado por ferir as outras pessoas, e por isso ele coloca uma espécie de barreira entre elas, tanto para se proteger fisicamente quanto emocionalmente. Mesmo assim, talvez até sem pensar, ele criou uma habilidade que justamente obriga ele a passar esse limite, a atacar. É quase como se inconscientemente ele tivesse desenvolvido um poder que obriga ele a confrontar sua fraqueza. Então, de certa forma, não sei se é o que ele vai falar aí, mas talvez essa deficiência e esse receio, quando quebrado, faz com que esse poder seja tão impactante, porque é uma troca equivalente, um poder conceitual extremamente interessante, porque ele está indo contra a natureza dele para ativar essa habilidade. Então talvez esse daí seja o segredo dele ser tão forte. Justamente ele ter que desafiar o ser que ele é a todo momento para utilizar essa habilidade. Caraca, genial. Na moral, genial. forma, para resumir, essas duas habilidades conseguem representar tanto a sua principal falha, como também um caminho para corrigir esse defeito. E até se a gente parar para pensar na forma que ele usa essa habilidade, isso reflete a personalidade dele, já que com cada ataque ele sela uma pequena parte do inimigo, uma por vez, só para não ter que arriscar tudo num ataque super poderoso que poderia selar o inimigo inteiro de uma só vez. Ele prefere fazer isso aos poucos, com o mínimo de risco possível, mantendo a situação sob controle e mantendo a distância. E o melhor momento pra gente entender todas essas características e ver como isso funciona na prática é a luta dele contra o Killua. Até porque aqui a gente vai poder aproveitar pra comparar um pouco esses dois personagens, que vocês vão ver que vai ser bem interessante. Primeiro porque os dois têm muito mais em comum do que parece no início. Assim como o Shot tem medo de confrontos diretos, o Killua foi treinado e manipulado pelo Illumi a evitar inimigos que pareçam fortes, que era o caso do Shot. E até por isso a luta dos dois lembrou muito as lutas de Dragon Ball, em que os inimigos ficavam muito mais tempo falando do que lutando em si. Tudo porque aqui os dois estavam tentando a todo custo evitar os riscos de um confronto direto. Tanto o Killua quanto o Shot são, pelo menos aqui, personagens traumatizados e presos nas suas... Agora já o Knuckles e o Gon, eles são completamente parecidos, né, velho? Por mais que as habilidades sejam diferentes, eles sempre vão de frente e não pensam muito. E também tem aquela ligação com animais. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, que legal. Próprias mentes, seja pela manipulação do irmão ou pelo medo de falhar, os dois estão completamente presos, tão presos que eles mal conseguem lutar. Assim como Killua, o Shot calcula demais, pensa demais e age de menos, o que é irônico, porque a gente sabe que esses dois são bem habilidosos e dariam uma luta muito boa, mas eles não fazem isso pelo simples medo de perder, de falhar. E até por isso os dois personagens formam paralelos tão bons, que é uma coisa que o Togashi gosta muito de fazer em Hunter x Hunter. Nessa luta, o Shot representa o que Killua pode se tornar caso ele não enfrente o seu medo, alguém que aprendeu e se acostumou a sempre ser preso, a ser controlado. Medo. Então, de certa forma, lutar contra o Shot era a mesma coisa que lutar contra ele mesmo, uma versão mais velha e mais experiente de si mesmo. E até por isso ele perde a luta, justamente porque a agulha do Illumi ainda estava lá, então não tinha como ele vencer. E não que tenha sido uma vitória super foda pro Shot, pelo contrário. Mesmo depois de ter ganhado o desafio, ele continua super calado, quieto, tímido, quase como se não tivesse vencido. E isso reforça a ideia de que ele também não acredita na sua própria força, mesmo quando ela claramente está ali na sua frente. E isso só vai mudar depois, durante a invasão do palácio em si, quando ele luta contra o Yuppie, que é a principal luta do personagem. Lindo, aqui
hein? o seu oponente é justamente o guarda Ali real ele mais brilha. forte fisicamente. Mas ao contrário do Knuckle, que tinha um papel muito mais seguro, por assim dizer, o Shot não. Ele tinha que partir pra cima, não tinha jeito. O que, na verdade, é bem irônico, porque o Knuckle, que era o cara mais impulsivo, tinha que segurar a onda, enquanto o cara que evitava o confronto tinha que partir pra cima. E desde o início da invasão, naquela correria em direção à escada, a gente percebe que o Shot tá muito inseguro. Ele hesita, observa, sente o peso do medo. O que, nesse caso, deve ser ainda pior, já que o Yuppie é literalmente um monstro. E aqui eu acho que é bem seguro afirmar que literalmente ninguém tinha expectativa que o Shot conseguisse vencer o Yuppie de alguma forma. Nem a gente vendo o anime, nem os outros membros da equipe de extermínio. O único objetivo dele era manter o Yuppie ocupado até que ele fosse à falência por conta da habilidade do Knuckle. Então, pela primeira vez, ele estava fazendo o papel mais confortável possível de acordo com a personalidade dele. Ele não tinha toda aquela pressão pra vencer, como o Netero, por exemplo. E nem era uma peça tão essencial assim pro plano como o Knuckle. E mesmo assim, ele continuava tendo mais medo que todo o resto junto, a ponto de ficar paralisado. Mas ele tava enfrentando uma... Pô, o Yuppie, né, velho? Caraca, o Yuppie é... Você é louco, eu tenho medo dele. Pé da escada. Tanto que ele começa a imaginar todas as possibilidades negativas possíveis do plano, tudo que poderia dar errado, e ele se foca totalmente nisso, como se a sua mente já estivesse entrando no modo de defesa, que ele sempre usou, fazendo ele querer fugir imediatamente. O que ele só não fez por conta do Gon. Quando ele vê o Gon correndo pelas escadas para enfrentar Pitou, outro monstro absurdo, mesmo ele sendo uma criança com a metade da sua idade, ele tava lá. As costas do Gon, indo diretamente pro perigo, fizeram ele evoluir. Mano, sério, olha... Caraca, que bagulho incrível, né, mano? Incrível. Arriscando a vida por algo maior. Isso faz o Shot entender que não dá mais pra se esconder, que ele precisa enfrentar os seus medos. Porque é isso que tá todo mundo fazendo. Todo mundo tem medo e mesmo assim todo mundo continua em frente. E ele precisa fazer o mesmo. E essa cena, inclusive, resume muito bem tudo que a gente tem discutido até aqui. 安全な檻の中で自分の言葉すら隠し、何者からも傷つけられまいとしていた。 É como se naquele exato segundo ele entendesse que por toda a sua vida ele teve medo e se escondeu. Ele percebeu que passou a vida inteira evitando os conflitos e se escondendo de todo mundo. Mas agora ele não podia fazer isso. Não enquanto seus amigos sacrificavam tudo. E esse foi um momento libertador pro personagem. Tanto que aqui, no momento em que ele decide lutar pra valer com o Yuppie, a gente percebe o quanto ele, na verdade, é muito habilidoso e forte como Nen. E não é só a gente que fica surpreso com isso. Ele mesmo fica. Já que ele nunca acreditou em si mesmo. Tanto que quando ele percebe que ele pode fazer mais e o quanto é bom superar os seus próprios limites, ele cobre o seu olho pra mostrar sua determinação. Já que quanto mais machucado, mais fudido ele ficava, mais ele se sentia forte e determinado. Isso sem falar que as limitações em si deixam ele ainda mais forte, assim como o Kurapika fez com suas correntes. Ou seja, na prática, o que faltava pro Shot ficar mais poderoso era justamente enfrentar os seus medos. E é isso que ele faz aqui. Ele consegue criar um novo uso para as mãos desencarnadas, um bem criativo inclusive, em que ele voa em cima delas para se mover muito mais rápido depois de ter sua perna atingida. E essa sequência é tão importante e simbólica pro personagem que o anime fez questão de confirmar isso com os elementos visuais. E por isso a gente vê toda a cena daquele jeito completamente épico, com o Shot se sentindo feliz e satisfeito, mesmo estando prestes a morrer, literalmente. Nos momentos finais, enquanto ele caía, tudo que ele pensava era que ainda podia lutar, ainda podia fazer mais. E até o cenário fica diferente, cheio de galhos e borboletas, o que aqui representa o estado mental de êxtase do Shot, que ali estava experimentando uma sensação única que ele nunca sentiu na vida, a satisfação e a alegria de ser forte de verdade. Aqui ele estava decidido, determinado a realmente morrer sem nenhum problema, e ele fazia questão de deixar isso bem claro. Felizmente, como a gente sabe, o Knuckle impede que o Yuppie mate o Shot no fim e salva a vida do amigo, o que, apesar de ser uma coisa boa, acaba gerando algo muito ruim pro Shot, porque nesse ponto ele já estava completamente ferrado fisicamente, sem condições nenhuma de continuar lutando, e por isso o que seria mais honroso pra ele, pelo menos do seu ponto de vista, era ser morto pelo inimigo. Mas quando o Yuppie passa por ele, cai no chão, ele o ignora completamente. Isso faz o Shot se sentir tão insignificante, inútil, humilhado, a ponto do Yuppie passar por ele e não querer nem gastar o tempo de esmagar ele. Tanto que ele começa a rastejar em direção ao Yuppie pra tentar forçar alguma coisa, nem que seja uma execução. O que, de certa forma, por mais estranho que pareça, mostra o quanto ele evoluiu até aqui, a ponto de fazer o possível e o impossível pra continuar lutando, ou pelo menos ter uma morte honrosa. Algo que ele já... Cara, que arco, hein? Na moral, que arco. Mais faria antes de ter visto aquela cena do Gon. E a prova dessa mudança vem logo em seguida. Quando o Knuckle descobre a humilhação que o Shot sofreu nas mãos do Yuppie, ele fica puto também, a ponto de querer partir com tudo pra vingar o amigo, mesmo sabendo que isso seria impossível. Nesse momento, o Shot sabia que ele deveria parar o Knuckle, que ele deveria ser a voz da razão, como sempre, dizer pra ele manter a calma, seguir o plano, tentar impedir que ele tomasse essa decisão precipitada. Porém, mas não é isso que ele faz. O seu ódio foi tanto que ele, na verdade, pede pro Knuckle se vingar. Ele implora pro Knuckle ir fazer o Yuppie pagar. E a cena em si é muito boa.
Aqui a gente Cê é percebe que o louco. Shot mudou completamente. Ele agora não só se vê como alguém forte, mas também como alguém que merece respeito do inimigo, que não pode ser menosprezado. Nessa mesma luta, ele passou a se valorizar e a exigir respeito dos outros, Brabo, algo que ele nunca brabo. fez até aqui. O curioso é que a luta do Shot com o Yuppie não termina no momento em que ele fica muito fudido pra continuar. Pelo contrário, é justamente no momento em que ele tá mais derrotado fisicamente que ele consegue não só evoluir, como também contribuir mais pra missão. E isso é o que faz o personagem ser tão interessante. Ele é mostrado desde o início como um covarde que finge ser forte e corajoso, pra só no fim, no momento em que ele sabia que ia morrer, ele realmente se tornar algo mais. Uma situação que inclusive ia fazer muitos outros personagens tremer de medo, fugir ou implorar por misericórdia. O que o Shot não Verdade. faz. Foi nesse momento que o Shot teve coragem, justamente no momento mais difícil de todos. O que honestamente deixa o personagem muito mais rico. Ele é o covarde mais corajoso que eu já vi. Em Hunter x Hunter, o crescimento dos personagens nem sempre é mostrado com grandes. Mas isso daí, gente, é a concepção da coragem de verdade. Coragem não é a ausência do medo. A coragem é a superação do medo. Se não existe medo, não existe coragem. Esse é o grande lance. Quem não tem medo não tem coragem. Só tem coragem quem tem medo. É um paradoxo, mas é a real. Batalhas ou vitórias contra os inimigos mais fortes. Pelo contrário, muitas vezes o Togashi faz esse desenvolvimento real ser associado à dor, à frustração, ao fracasso. E o Shot é um dos melhores exemplos disso. O seu arco de personagem não termina numa vitória épica ou num momento de reconhecimento público, como o caso do Gon. Na verdade, ele termina termina na numa cama frustração. completamente fudido. Mas a sua verdadeira conquista é interna, é silenciosa. No caso dele, é a mudança de um cara completamente dominado pelo medo e pela insegurança para alguém capaz de se sacrificar sem muitas expectativas, para em seguida se tornar alguém que sabe o seu valor, cresce e se torna mais forte. E mesmo assim, continua sendo responsável Brabo, bastante hein? para Cê se é louco. sacrificar quando necessário. Ele não é mais aquele cara que aceita ser menosprezado como todo mundo, e muito menos é o cara que se menospreza. No fim de tudo, o Shot entende que a coragem não é a ausência do medo, mas sim é a determinação forte o bastante para vencer esse medo e continuar em frente. Ou seja, depois de tudo isso, acho que dá pra gente concluir que apesar do arco dele ser bem curto, é muito bom. Tanto que todas as cenas em que ele aparece são bem usadas para desenvolver o personagem, e ele ainda cumpre um papel muito importante na obra. Tanto para desenvolver esses temas que a gente falou aqui, quanto para criar paralelos, seja com Killua, o Knuckle e até com o Gon. E por isso, pra mim, é extremamente injusto ele ser tão esquecido por todo mundo. Mas me diz aí, eu consegui mudar a sua visão sobre o personagem? Comenta aí embaixo. E aproveita pra sugerir outros personagens ou outros... Olha, que vídeo bom, hein, família? Que vídeo bom. Já vou deixar o canal dele na descrição junto com esse vídeo para conhecerem o trabalho dele. E também, se curtiu, assistiu até aqui, pô, segue aí, meu. Segue aqui o canal, porque se você gostou até agora, vai ter um monte de vídeo bom para você assistir, tenho certeza. E até o próximo vídeo. Falou!